Vamos conversar agora com Bruna Alemann, head da mesa de internacional da Nomos. Seja bem-vinda à nossa programação. Um ótimo dia a você. Bom dia, tudo bem? Obrigada, é uma honra estar por aqui para a gente falar sobre esses resultados. Resultados gerais, qual que é o sentimento destes primeiros 2 dias de temporada de resultados? Para a gente falar depois sobre os bancos que publicaram balanços no dia de hoje. Mas as financeiras em geral seguem para uma mesma direção ou cada um traz um balanço em um tom, Bruna, na tua avaliação? Bom, no geral, elas seguem para a mesma direção, mas às vezes até um pouco contra-intuitivo. Por quê? Porque geralmente, quando a gente está falando de taxas de juros relativamente alta, é a época que você não quer uma economia em expansão, então a taxa de juros cara. Logicamente, toda a grande população ela não vai pegar um dinheiro a um juros mais caro. Mas olha o que interessante, você trouxe isso muito bem. Foi a participação, a economia saudável, a forma como os próprios clientes lidaram com o dinheiro. Grande parte de todos esses bancos, eles trouxeram um resultado positivo pela forma saudável que eles cuidaram e principalmente pelas operações de trade. Então, por mais que os Estados Unidos estejam passando por situações geopolíticas, estejam passando por crises, se assim a gente pode dizer, mais uma crise diplomática do que econômica em si, ainda discutindo sobre essa taxa de juros alta, não impactou o quão saudável a Bolsa de Valores americana é, e aí sim os resultados. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de financeira nos Estados Unidos, principalmente a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que o trade está representando bastante desse lucro, nós estamos falando de não só investidores americanos, mas como investidores globais e que movimentam muito mais dinheiro do que a gente conhece aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Então, acaba sendo contra-intuitivo, ao mesmo tempo que, se abrirmos os números, os lucros vieram pela forma saudável que os clientes lidam com o seu dinheiro. A taxa de juros alta também está levando muito para investimento em bonds. E esse dinheiro acaba caindo, você vai rodando esse determinado dinheiro, então isso também é muito interessante, também dá para fazer através de bancos e grande parte das carteiras dos clientes também tem se transformado nisso. Então, quer dizer, é até uma forma interessante de se ver e agora dá uma olhada na perspectiva como que vai ser com um corte de juros, porque geralmente a ação de banco ela vai positiva quando a taxa de juros começa a cair, porque é exatamente para poder atrair o crédito. E agora foi por outros motivos, mas estão seguindo todos na mesma linha. Talvez alguns com um pouco de queda, esse reflexo dentro da Bolsa de Valores e outros com um pouco mais de alta, mas por algumas questões internas. O Wells Fargo, por exemplo, se a gente olha, então ele tem algumas questões internas, passou por determinadas crises, estava um pouco em dívida, então talvez a expectativa ou o lucro não tenha sido tão alto. Não que não seja esperado, mas não tenha sido tão alto em relação aos outros. Destaques gerais da Bolsa, 0,5% de queda para Goldman Sachs, 1,8% de queda agora para Bank of America e para Morgan Stanley também resultado negativo nas negociações de hoje. Morgan Stanley com queda de 3,62%. Destes bancos que publicaram resultados, você gostaria de destacar algum? Algum chama mais a tua atenção? Nesta mesma narrativa, talvez um mercado bastante aquecido, trazendo resultados por um campo que não deveria. É um contrassenso, talvez, a gente ter neste atual cenário macroeconômico dos Estados Unidos. Eu acho que a gente pode trazer o desenho, e quem acaba levantando muito isso é o JP Morgan, que nós estamos falando, a gente fala aqui dentro das assessorias, ou quem trabalha ali com investimento, que é o cliente high ticket. O taxa de juros cara, então não necessariamente, ou ela alta, se assim a gente pode dizer, não necessariamente ela é ruim. E quando as pessoas têm dinheiro, então quando nós estamos falando do high ticket, aquela pessoa que relativamente tem um patrimônio muito mais alto, que é o perfil que esses bancos cuidam, o dinheiro se multiplica muito mais. A gente está falando 10% de 100 mil é diferente de 10% de 100 milhões, se assim a gente pode dizer preto no branco para ficar um pouco mais claro. Então,
logicamente que o lucro deles vão acabar sendo muito maior e, logicamente, que o mercado desse high ticket, nós estamos falando de uma grande parcela ali de clientes, dos grandes milionários, e se a gente trouxer também dados da quantidade de milionários que estão migrando não só para os Estados Unidos, mas como para o mundo inteiro, se tornando também novos investidores, isso acaba tendo um impacto muito grande. Isso daí é um desenvolvimento que a gente olha que tem fatores não só geopolíticos, tem fatores nacionais, dependendo principalmente da tributação de determinados países e também a confiança no sistema financeiro americano. Então, são alguns dados que representam não só uma bolsa de valores, mas também uma tendência de onde o dinheiro fica. E aí, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando eternamente, que é o assunto que eu gosto, que a gente traz bastante ali, quais são os resultados, porque nada mais é do que bolsa de valores e também esse tipo de resultado. O comportamento que o cliente está tendo dentro, principalmente o de alta renda, dentro desses bancos, nada mais é do que o desenho do futuro, os desenhos ali geopolíticos e macroeconômicos e o comportamento de como a economia funciona. Até curioso, a gente tem, neste momento, tarifaço, política comercial de Donald Trump, as bolsas nas máximas. A gente já vê efeito, talvez, do tarifaço, dessas novas políticas do republicano nos resultados das companhias, pelo menos essas financeiras que já divulgaram balanços nesses primeiros dias de temporada, ou Bruna? Vamos combinar que Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos. Então, nós tivemos uma queda da Bolsa de Valores americana já antecipada. Então, algumas coisas já foram previstas, principalmente porque o Trump está falando de questões de tarifa, vamos dizer, já tem 3, 4 meses. Então, assim, desde quando ele começou, já sabia que aquilo ia acontecer, o mercado deu uma antecipada, o S&P 500, por exemplo, não cresceu o tanto que ele poderia crescer neste ano. O ano passado, por exemplo, foi muito melhor do que está sendo o resultado deste ano. Então, quer dizer, o mercado ele já precificou isso. Tem um outro ponto. A Bolsa de Valores, vamos comparar Brasil e Estados Unidos, que eu acho que é o principal. A Bolsa de Valores brasileira, ela tem um risco país muito grande, onde qualquer questão política, tarifária, econômica, geopolítica, judiciária, tudo que acontece acaba afetando em si a nossa Bolsa de Valores. Agora, nos Estados Unidos, não. A gente está falando de investidores globais. Então, além do mercado ter se antecipado, a volatilidade da Bolsa por determinados assuntos é muito menor. Eu estou aqui, inclusive, num evento de internacional que eles falam um pouco sobre isso. Lá dentro dos Estados Unidos nem está se falando sobre o Brasil. Agora, quando é um problema com China, com Índia, tem uma representatividade muito maior, acaba tendo um pouco mais de volatilidade. Mesmo assim, as questões políticas não tendem a trazer essa volatilidade ou o resultado de alguma coisa. São mais as políticas econômicas que estão voltadas para o Fed. Perfeito. E expectativas gerais, Bruna, com essas financeiras abrindo caminho, abrindo alas para a temporada de resultados, o que você aponta talvez como pontos de atenção para os próximos dias, para os resultados dessas companhias? A gente olhava muito para a Tech alguns meses atrás, mas parece que as expectativas estão sendo diminuídas, o pessoal está apostando menos nos resultados das companhias por conta deste cenário macroeconômico. Eu acho que agora é muita cautela e tem determinados setores, inclusive bancos, que a gente não pode levar esse curtíssimo prazo ou o histórico dos últimos, vamos dizer, 6 meses, como uma determinada verdade. Tá? Então, assim, ainda vamos seguir a linha como investidores. Cautela por questões, daí a gente coloca geopolítico, econômico, todas as questões que estão acontecendo no mundo inteiro que já estamos cansados de saber. Pontuando isso, o que as pessoas nunca vão deixar de fazer? Elas vão precisar ter onde morar, o que comer, né? Então, são os dois principais pontos. Então, na parte de imóveis, tem muitas empresas descontadas nos Estados Unidos, sofrendo com essa determinada crise, talvez seja um pouco mais interessante para comprar descontada e ir para empresas de consumo básico. Todo mundo vai precisar de papel higiênico, todo mundo vai precisar de shampoo, todo mundo vai precisar de sabonete. As empresas que fazem esse tipo de mercado, elas são mais interessantes por uma estabilidade da sua carteira. Então, eu acho que agora a cautela ela é mais interessante. Essa é a perspectiva, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O Trump ele muda de ideia, ele volta atrás, vai para frente. Muitos acordos a serem negociados. A Bolsa de Valores americana ela está apresentando isso. Então, assim, mesmo nós que estamos aqui do outro lado analisando, ainda é uma caixinha de surpresa muito grande para a gente. Então, cautela, aquelas ações mais estáveis é mais interessante. E estamos aqui para os nossos investidores ainda direcionando muito para essa questão de proteção.
o ouro, algumas determinadas commodities como a prata, e pegar essas empresas um pouco mais tranquilas, principalmente das consumos básicos que a gente fala. Perfeito. E temos, claro, essas discussões sobre taxas de juros, Bruna Alemann. É uma discussão forte, talvez, para os Estados Unidos, se deve ou não cortar juros neste ano, porque o Donald Trump leva isso em consideração o tempo todo, levanta esse tema nas redes sociais, tem até um apelido para Jerome Powell, falando que ele é o tarde demais, ele é o too late, então está sempre atrasado. Então, como é que funciona essa dinâmica de taxa de juros? É um ponto fundamental para levarmos em consideração para a Bolsa de Valores, para ativos de risco, ou não funciona como no Brasil, quando um não compete com o outro? Tem espaço e tem apetite para comprar ambos, a renda fixa e os ativos de risco nos Estados Unidos? Vamos lá, não. Se nós falarmos em ciclos econômicos, pelo contrário, nos Estados Unidos o ciclo econômico ele é muito mais desenhadinho, então ele é muito mais certeiro do que aqui no Brasil. O que está acontecendo com essa questão da taxa de juros é porque nós estamos historicamente num momento que não é muito conhecido, com dados muito mistos. Então, assim, até os analistas, ou nós economistas aqui desse lado, nós estamos esperando cada dado que apareça, a gente também consiga entender e justificar aquilo, porque não está seguindo essa linha do ciclo econômico certinho. Então, o que eu acho, né? Então, qual que é o principal ponto? Ele não vai cortar juros porque o efeito rebote pode ser muito maior. E ele está trazendo isso, qual que é a importância do Banco Central ser essa autarquia e ser totalmente autônomo para tomar essa decisão. O que acontece é que o presidente realmente precisa do corte de juros, porque o tesouro do curto prazo está saindo muito caro para ele e ele tem uma questão fiscal. E acaba sendo um imbróglio, não tem jeito. Mas, assim, se eu tivesse que pontuar, foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, quando a gente olhou que ia ter uma mudança de presidência do Banco Central e a gente achou que ia cortar juros porque estava mais voltado para o governo. A pessoa que senta lá, ela começa a entender os dados econômicos e vê que não se corta juros na marra, porque o efeito rebote ele pode ser muito pior. Mas sim, isso daí vai acabar interferindo muito. Se não houver esse corte de juros em setembro, vai começar a tornar um pouco mais tardia essa alavancagem, essa positividade aí da Bolsa de Valores americana, porque ainda acontece dessa forma. Taxa de juros baixa é o momento de alta, taxa de juros alta é o momento de baixa. Então a gente pode ver que ela está até um pouquinho mais fraquinha, ela está um pouquinho tímida esse ano e ela precisa despontar. E ela vai começar a dar aquela despontada mesmo para esses ativos de risco quando a taxa de juros começar a ser cortada, e pode ser que, devido à pressão inflacionária aí que a gente viu desse tarifaço do Trump, que não corte os juros em setembro, igual a gente estava pensando. Bruna Alemann, informação de momento, todos os mercados pioraram. Estavam em estabilidade nos Estados Unidos, agora todos caem. 0,5% de queda para Dow Jones, 0,6% de queda para S&P 500, Nasdaq cai 0,7%. Aqui no Brasil, o índice já estava levemente negativo, cai 0,7%. Não derretem, mas tem uma movimentação bastante negativa. Informação que recebemos, a apuração da CBS, também confirmada pela Bloomberg, Trump indicou a parlamentares republicanos que vai demitir o presidente do Fed, Jerome Powell. O presidente dos Estados Unidos perguntou a parlamentares republicanos na terça-feira se ele deveria demitir o Jerome Powell, presidente do Fed. E várias pessoas na sala indicaram que ele o fará, informou a CBS, citando várias fontes de conhecimento direto. A reunião com os membros da Câmara dos Deputados ocorreu no Salão Oval da Casa Branca. Trump tem criticado repetidas vezes Jerome Powell e a sua política de juros. A gente acaba de falar sobre este assunto e pediu a renúncia de Powell, mas o presidente não tem o poder de demiti-lo por conta das divergências sobre a condução da política monetária. Powell, que foi nomeado em 2017 para liderar o Fed, depois foi renomeado para um segundo mandato pelo presidente Joe Biden, disse que pretende cumprir o seu mandato até 2026, até maio do ano que vem. Na semana passada, a Casa Branca intensificou as críticas à forma como o Fed está conduzindo os juros e administrando essa política monetária nos Estados Unidos. O escritório de administração e orçamento e o diretor Russell Vought enviou uma carta para Powell dizendo que Trump estava extremamente preocupado. E aí muda tudo. Bruna Alemann, caso Trump tome essa decisão
inédita, que a gente acreditava ser impossível, mas que juridicamente começaram a surgir diversas brechas na legislação americana para que isso pudesse ser viabilizado, caso Trump demita Jerome Powell, o que você imagina qual imagina seja a reação do mercado financeiro a essa possibilidade? Mais instabilidade e aí sim talvez um movimento de realização mais negativo nos Estados Unidos? Super, e acho que eu consigo ser bem sucinta nesse sentido. Tem dois pontos, e o Trump traz muito isso, que é a questão da democracia, né, cada um ali, cada macaco no seu galho, cada um ali dentro da sua casinha, dentro da sua caixinha. Se ele fizer isso, vai ser extremamente negativo. Nós estamos colocando, aí sim, tudo que nós estamos discutindo, eu acabei de falar, o Banco Central, a autarquia, essa independência, o governo não pode fazer o que bem entende, não pode imprimir dinheiro como bem entende, não pode cortar a taxa de juros. É por isso que o Banco Central, por isso que as políticas econômicas existem. Isso pode soar extremamente negativo e o índice de confiança dos Estados Unidos pode cair bastante no geral. Então, assim, seria bem complicado para o Trump e pode acabar sendo um tiro no pé muito grande, não só nos dados econômicos, mas também por essa confiabilidade política e as questões democráticas que todo mundo fala bastante. Essa é a indicação de Donald Trump a parlamentares republicanos, que ele vai demitir o presidente do Fed, nada confirmado ainda, não temos uma decisão assinada, não, o presidente do Fed continua lá, Jerome Powell continua à frente do órgão de controle monetário, mas há essa indicação que já foi, claro, discutida alguns meses atrás, logo que Trump assumiu a Casa Branca. Bruna Alemann, obrigado por nos ajudar a entender a temporada de resultados e essas novidades que surgem no meio do caminho, mais um risco para os Estados Unidos. Imagina, obrigada a você, estou sempre à disposição. Agradecido, sempre bem-vinda. Tchau, tchau.